Hoje eu vou falar um pouquinho do elemento fogo. Com certeza, quem não é, tem algo de fogo ou conhece alguém que é fogo, assim, bem forte. Acho que vocês vão se identificar. Bom, vou começar aqui a falar algumas coisas sobre o elemento fogo. Você tem um rascunho da minha aula ainda? Então, o elemento fogo, ele é o elemento mais yang de todos os elementos. Ou seja, ele é o elemento mais agitado de todos os elementos, né? Então, se a gente for parar para pensar, a gente não tem um elemento mais agitado, mais yang que o fogo, tá? Ele é o mais yang de todos. Então, é aquelas pessoas que são super agitadas, super hiperativas, que não param quieto por nada, né? Então, as pessoas do elemento fogo têm essa característica. Além disso, a gente vai perceber ali também no comportamento, também nas principais doenças que as pessoas acabam desenvolvendo, quais são as outras características, tá? Então, o elemento fogo, ele é visto na medicina chinesa como o elemento que mais... que governa todos os outros órgãos do corpo. Isso por quê? Porque o elemento fogo, ele tem a capacidade, ele tem a função de mandar o sangue para onde ele deve ir. Então, para o sangue chegar em todos os órgãos do corpo, ele precisa ser mandado pelo elemento fogo, tá? Então, essa é a principal atividade. Além disso, o elemento fogo, ele é considerado o abrigo da mente. Então, pensamentos muito agitados também teria a ver com esse elemento fogo, tá? Bom, o fogo, então, ele é o que vai fazer com que o sangue seja distribuído e fazer com que a mente seja abrigada. Aonde a gente percebe muito o elemento fogo? Na língua e na face, tá? A cor do elemento fogo é a cor vermelha. Então, sabe as pessoas que são muito avermelhadas, que têm o rosto muito vermelho? Tô falando de qualquer pessoa que tem principalmente a face avermelhada, o rosto muito vermelho, principalmente se essa pessoa reclama de excesso de calor. Essas pessoas, então, são que estão com o elemento fogo em desequilíbrio, tá? Uma coisa que eu ia falar pra vocês, na verdade são duas coisas importantes. Então, primeiro que a medicina chinesa, ela é uma ciência, ela não é uma crença. Então, essa é a primeira coisa importante da gente deixar muito claro. Ela é um estudo de mais de 5.000 anos, que tem vários relatos científicos, né? Várias comprovações, inclusive. Então, ela não é crença, ela é estudo mesmo. E outra coisa muito importante pra gente falar é que uma pessoa pode ter desequilíbrio em mais de um elemento e até mesmo em todos. Então, quando a gente vai falando dos desequilíbrios, quando a gente vai falar a respeito do elemento, a gente precisa começar a perceber quais são os elementos que podem estar em desequilíbrio na gente. E pode ter mais de um, tá? Então, não precisa ficar, assim, estressado, nervoso pra pensar assim, ai meu Deus, mas eu achava que eu era madeira, agora eu já tô achando que eu sou fogo. Na quinta-feira que vem, não, domingo, né? No domingo eu vou achar que eu sou terra. Então, você pode ter aí desequilíbrio em mais de um. E eu vou falar sobre essa inter-relação entre os elementos numa live que eu vou fazer no dia 11 de novembro. Daí vocês vão entender melhor como funciona a inter-relação entre os 5 elementos, tá bom? Então, por enquanto, vamos entender os elementos separadamente. Depois a gente entende essa associação entre eles, ok? Bom, tá? Então, a gente vai perceber... Voltei? Minha internet não tá muito legal. Tirei, deixei no 4G. Bom, então, voltando, uma pessoa de elemento fogo... ela tem alguns elementos, algumas características que são muito peculiares, que são muito importantes, tá? Então, são pessoas eufóricas. Sabe aquela pessoa que acorda feliz, que tá sempre de bom humor, que tá, né? Ela tem essa característica de ser uma pessoa mais agitada, né? Tá travando, Fá? Não. Ah, então tá bom. Bom, então a pessoa do elemento fogo, ela tem essa característica, então, da agitação. Ela é uma pessoa eufórica. É aquela pessoa que tá sempre... Agora tá. Ela tem sempre uma... Como é que eu posso falar? Ela tem sempre um pensamento mais positivo, tá? Então, é uma pessoa muito eufórica.
Só que quando o elemento fogo está em desequilíbrio, essa euforia é a área. Eu já coloquei no 4G, não tenho muito o que fazer. Essa net tá bem ruimzinha esses dias, viu? Quando dá esse horário. Obrigada. Bom, então, o pessoal do elemento fogo tem muita a euforia. Eles são muito eufóricos. O lado ruim do elemento fogo é que essa euforia, quando ela está exagerada, sabe aquela pessoa que ri quando recebe uma notícia ruim? Ela não consegue controlar mais essa emoção. Então, a pessoa é aquela que, quando recebe, por exemplo, a notícia de um falecimento de alguma pessoa próxima, ela não vai chorar. Primeiro, ela vai reagir com uma emoção mais do tipo, pode ser que ela ria. Aquela pessoa, quando leva uma bronca da mãe, da professora, do chefe, ela começa a dar risada, né? Então, quando o elemento fogo está em desequilíbrio, é normal as pessoas terem esse tipo de emoção, tá? Outra coisa bastante comum em quem quem tem esse elemento fogo assim mais exagerado, ou em ascensão, ou mais faltando mesmo, é tudo que está relacionado com os vasos sanguíneos. Eu não falei que o elemento fogo vai distribuir o sangue pelo corpo? E ele distribui o sangue pelo corpo através dos vasos sanguíneos. Então, tudo que for relacionado aos vasos sanguíneos também está relacionado com esse elemento fogo, tá? E aí, é uma pessoa, né? É uma pessoa que ela é muito generosa, ela gosta muito de ajudar os outros. É uma pessoa que tem uma facilidade maior para se estressar. E aquela pessoa que ela fica estressada mesmo, ela não consegue, por exemplo, separar trabalho de vida pessoal, por exemplo. Ela meio que mistura tudo, ela se estressa com uma facilidade muito grande. E as pessoas do elemento fogo, elas vivem muito no futuro. Elas pensam muito no futuro. Como elas são muito aceleradas, como são pessoas assim muito hiperativas, as pessoas do elemento fogo, elas têm essa característica de pensar muito no próximo passo, no que vai acontecer daqui para frente, né? E aí essa característica gera neles uma ansiedade muito grande. Então eles acabam sendo mais ansiosos do que os outros elementos, né? Então eles têm essa ansiedade por excesso de futuro mesmo. Eles pensam demais no que vai acontecer, né? Então quando a gente vai tratar, por exemplo, ansiedade e a pessoa tá lá para fazer uma auriculoterapia, por exemplo, e ela relata um excesso de ansiedade ou um quadro mesmo, né, de ansiedade, uma TAG, né, um transtorno de ansiedade generalizada, a gente acaba trabalhando mesmo o coração, o intestino delgado e alguns pontos mais associados ao elemento fogo propriamente dito, né? Bom, essas pessoas, quando elas também estão muito nervosas, por exemplo, ou mesmo de uma forma mais patológica, ela pode ter a gagueira. Sabe aquela pessoa quando ela tá muito empolgada, ela fica gaga? Essa pessoa, ela pode ser que ele esteja com o elemento fogo em desequilíbrio, né? É muito comum. Não só gagueira, mas qualquer problema de fala que seja relacionado ao movimento da língua, né? Então, essa pessoa tem essa gagueira aí mais relacionada. As doenças circulatórias, né? Porque a gente falou aqui dos vasos sanguíneos. Então, hipertensão, hipotensão, tanto um quanto o outro, né? Então, a hipertensão é um excesso do elemento fogo. Uma hipotensão seria uma falta do elemento fogo. A gente precisa lembrar que o fogo, ele aquece. E o nosso corpo, ele é quentinho. Ele tá lá com uns 37 graus, mais ou menos. Então, o corpo todo, ele é aquecido pelo elemento fogo. O elemento fogo é um elemento extremamente transformador. As pessoas do elemento fogo, elas gostam muito da transformação, da mutação. O fogo pega uma madeira e transforma ela em pó. Então, ele gosta de transformar. Ele gosta da transformação, né? Da mesma forma, quem tem esse elemento fogo mais forte vai gostar muito dessa transformação, dessa mutação, tá? As pessoas do elemento fogo também têm a sensualidade e a sexualidade mais aflorada. O fogo, eu não vou entrar aqui numa questão muito profunda a respeito do elemento fogo, mas só para vocês saberem, existem dois tipos de fogo. Tem o fogo que tem o coração e o intestino delgado, que eu já falei. Existe um outro fogo que ele é responsável por proteger o coração
Porque o coração, gente, ele é um órgão que ele é muito afetado pelas emoções, né? Então, o próprio corpo tem uma forma de blindar ele dessas emoções, que é através do pericárdio, aquela membrana que vai proteger o coração. 5.000 anos atrás, os chineses já perceberam isso, que existia alguma coisa que blindava o coração. Então, é o pericárdio, tá? Então, na medicina chinesa, ele tem o elemento fogo, que é o fogo, coração e intestino delgado, e tem o elemento fogo, que é o fogo e que é o triplo aquecedor e a circulação sexo, que eles chamam, né? O CS. O coração e o intestino delgado é chamado de fogo imperador. E o triplo aquecedor e a circulação sexo é chamado de fogo ministerial. É por isso que quando uma pessoa está em crise de ansiedade, eles mandam a pessoa fazer uma respiração chamada de respiração diafragmática. Na medicina chinesa, já tem uma associação do fogo ministerial com o músculo que se chama diafragma, tá? Então, esse músculo ele fica logo abaixo do coração e ele ajuda com o movimento dele, ele vai ajudar principalmente no movimento dos pulmões, mas para a medicina chinesa ele tá ligado com o fogo ministerial. Então, nas crises de ansiedade, esse tipo de respiração, né, ali pelo diafragma, ele ajuda muito a pessoa a conseguir controlar essa ansiedade, tá? Então, o pessoal do elemento fogo, né, que tem o fogo muito exacerbado, assim, muito aflorado, pode ser que ele tenha um distúrbio na sexualidade. Então, a pessoa, lembra, é o fogo, né? Ou ele vai ter muito fogo, ele vai ter pouco fogo, né? Pouquíssimo fogo, né? Então, nesse momento, você vai conseguir fazer uma relação, ou muito ou pouco fogo. Então, fogo serve em todos os sentidos, né? No fogo mesmo propriamente dito. Uma pessoa que tem o fogo assim mais forte, ele tem os pensamentos maiores, ele sonha mais, ele é muito sonhador. Então, é uma pessoa já que tem como característica ser assim. Só que, por outro lado, ele tem uma personalidade muito singular. A personalidade singular, ela é mais ou menos assim. Ou ela pode ser super sua amiga, ou super seu amigo. E, de repente, houve uma briga ali e a relação foi cortada. Pronto. Não tem muito bate-papo, né? Simplesmente ficou bravo e acabou ali essa reação. Ele age muito com emoção, né? São pessoas de uma emoção absolutamente aflorada. São pessoas assim que agem na emoção que explode. Essas pessoas são fogo, né? Então ali num momento mais acalorado de uma emoção, a pessoa explode. Essa pessoa possivelmente tem um elemento fogo ali mais forte, né? Essas pessoas também, elas podem... Sabe a pessoa que dorme, mas ela acorda cansada? E aí ela vai lembrar da noite, ela começa a falar assim, nossa, eu tive um sonho, foi tão real. Sabe aquele sonho que você tá caindo de um prédio, que você acorda e leva um susto? Essas pessoas do elemento fogo, elas têm esses sonhos que são chamados de sonhos vívidos. São sonhos tão reais, mas tão reais, que a pessoa não consegue dormir, né? Ela passa a noite meio que em claro, ou melhor, ela tá sonhando, só que o sonho não deixa o corpo dela relaxar. Então ela acorda cansada, porque os sonhos são extremamente reais, né? Então esse sonho muito real, ele acaba dificultando um pouco o descanso do corpo. Então é um tipo de insônia também. Insônia não é só quando a pessoa não dorme, tá? Insônia é qualquer pessoa que passou a noite e não acordou revigorado, não acordou com o corpo restabelecido, descansado. Então, é um tipo de pessoas que têm um sono agitado por conta de sonhos muito reais. Então, a gente chama de sonhos vívidos. São pessoas que têm inquietação mental. Aquela pessoa que a cabeça está sempre trabalhando, está sempre a milhão, né? São pessoas ansiosas e são pessoas que têm o rosto mais avermelhado, que a gente chama de rubor facial, tá? A pessoa, quando tá um sonho perturbado, Isabel, isso mesmo. Mas às vezes o sonho perturbado, ele pode ser do elemento madeira. O sono perturbado, quando ele tá falando a respeito do elemento fogo, ele é um sonho perturbado por conta de sonhos, e sonhos muito reais.
Então ela acorda, de repente ela sonhou, teve um sonho tão real que estava caindo da cama, que a pessoa acorda e depois não consegue mais dormir, né? Ou o sonho parece que durou quase que a noite inteira. Então é nesse sentido, tá? Da insônia, né? Do sonho não revigorante, tá? Quando o elemento fogo está em desequilíbrio, essas pessoas, elas tendem a ter um pensamento muito negativo, elas tendem a pensar coisas ruins, elas tendem a ter mais medo de realizar as coisas, né? São mais ansiosas e aí elas acabam... Lembra que eu falei que elas são ansiosas por excesso de futuro? Elas estão sempre pensando no próximo passo, o que vai acontecer de agora em diante? Quando a pessoa ela tem esse elemento fogo em desequilíbrio, ela começa a pensar muito no que passou. Que ela podia ter feito algo diferente, né? Então ela começa a olhar muito para trás, porque o elemento fogo olha muito para frente. E quando tá em desequilíbrio, ele começa a olhar para trás, tá? Quais são as principais doenças vinculadas ao elemento fogo? Então são as paralisias, né? Paralisou uma parte do rosto, depois, sei lá, de um problema qualquer, a pessoa teve... Já ouviram falar, por exemplo, em síndrome de Bell, que é um problema, né, que a pessoa, por algum motivo, paralisa metade do rosto, e aí, o tratamento, a gente trabalha bastante o elemento fogo. Problemas neurológicos, como, por exemplo, epilepsia, esquizofrenia, né? São doenças que trabalham ali o elemento fogo, porque o fogo abriga a mente. Então, esse tipo de problema, né, na esquizofrenia, por exemplo, que a pessoa escuta vozes, tá com a mente ali sofrendo algum tipo de perturbação. Então, é uma enfermidade mental. Infarto, né, as pessoas que sofrem mais de infarto agudo do miocárdio, né, problema mesmo do coração. Angina, pressão alta, pressão baixa, como eu já falei, taquicardia, tudo isso são problemas do elemento fogo. Outro problema que hoje está sendo muito falado, e que mais uma vez eu vou bater aqui na tecla, a medicina chinesa já fala isso há anos, e que agora vem sendo mais visto, é a bipolaridade. Então a bipolaridade também faz parte do elemento fogo. Então a pessoa tá bem, do nada ela não tá mais bem, né? Então ela muda muito rápido. E isso a gente sabe hoje que é uma patologia, não é frescura, e isso tem muito a ver com o elemento fogo. Pensando do ponto de vista estético, as pessoas do elemento fogo são aquelas que desenvolvem principalmente a rosácea e a acne, né? Então essas pessoas, elas têm uma tendência muito maior a ter esse tipo de problema de pele. Então já precisa ficar aí tomando um certo cuidado. Bom, Giovana, eu acho que eu sou elemento fogo, mas eu não tenho problema de coração ainda. Você precisa já começar a cuidar, né? Então, quando a gente tenta observar qual é o principal elemento da pessoa, a gente não tá aqui pensando somente no que ela já apresenta. A gente, como eu falei para vocês desde a primeira live, a medicina chinesa, ela trabalha muito com a prevenção. Então, quando a gente consegue identificar qual é o elemento que a gente tem mais facilidade para entrar em desarmonia, a gente começa a pensar também nas principais doenças que a gente pode vir a adquirir, que a gente pode vir a desenvolver. Então, a partir daí, começa a questão de tomar cuidado. Então, o que é bom comer quem tem um elemento fogo aí mais forte? Então, tudo que for mais amargo ajuda a equilibrar o elemento fogo, tá? Chás amargos, né? Inclusive o chá de melissa, que não é amargo, ele é muito bom para equilibrar o elemento fogo. Feijão azul, existem algumas listas de de alimentos que a gente sabe que são melhores para quem sofre aí com o elemento fogo, né? Então, dá pra gente controlar, dá pra gente prevenir, dá pra retardar os efeitos do elemento? Dá. E a gente faz muito isso através de alimentação. As pessoas do elemento fogo, elas precisam se exercitar, porque elas têm uma quantidade de energia muito grande, elas precisam fazer pelo menos de 30 a 40 minutos de exercício todos os dias. Se possível, meditar, e aí você precisa encontrar a forma que você
consegue meditar, e a meditação é mais no sentido de você controlar sua mente mesmo, por conta de ser a morada da mente, né, de ser o abrigo da mente. Os chineses, eles são muito engraçados, quando você vai ler a medicina chinesa, quando você pega os tratados, eles falam das doenças de uma forma assim poética, né? Então, para ele falar que a gente é meio doido, ele fala assim que a mente, à noite, a mente mora na cabeça, e à noite ela vai sair da cabeça e ela vai se abrigar no coração. Então, ali à noite ela tem que ficar quietinha e recolhida. Então, a pessoa que é muito agitada, que tem qualquer tipo de problema como esquizofrenia, etc., ele não tem esse recolhimento da mente. Por isso que a pessoa fica o tempo todo mais agitada, tá? Pessoa com pé que queima tem a ver com este elemento? Pode ser que sim. Pode ser principalmente porque pé, eu falei do triplo aquecedor, né, Isabel? O pé, ele tá no aquecedor inferior. Pode ser algum problema no aquecedor inferior. Pode ser um problema no fogo ministerial, não no fogo imperador. E aí, na hora de fazer o tratamento, de escolher os pontos da acupuntura, os pontos da auriculoterapia, seria diferente. Mas sim, pode ser que sim. É claro que a gente não vai fazer um diagnóstico só por conta do pé. A pessoa teria que ter mais algumas características do elemento para a gente poder ver que de fato esse é o problema dela, né? Mas a gente precisa fazer aí uma boa anamnese para poder descobrir, tá bom? Bom, o que mais que a gente pode falar aqui com relação as pessoas do elemento fogo são pessoas extremamente apaixonadas. São aquelas, né, como eu falei pra vocês, né, são sempre ou é 880, ou ele ama ou ele odeia. Ele não sabe ter uma paixãozinha ali mais ou menos, tá? E olha lá, ó, quem é elemento fogo, né? Meu sonho é conseguir meditar e relaxar. Mas eu vou te falar que é hábito, né? A pessoa tem que ficar tentando. E assim, não adianta a pessoa achar que a primeira vez que ela sentar pra meditar, ela vai fazer isso por 50 minutos. Porque ela não vai. Se ela conseguir fazer 1 minuto, já é uma vitória. Se conseguir 30 segundos, já é uma vitória. Esses dias eu tava vendo um podcast de um campeão de natação, que ele falou que ele fazia um tempo bom, assim, mas ele tava com medo de não ganhar lá uma competição. E ele não só ganhou, como quebrou o recorde. E a única coisa que ele fez diferente foi aprender uma técnica de meditação. Então tava o maior barulho lá no ginásio e ele conseguiu se concentrar só na piscina. Então, pra mim também é difícil, porque qualquer coisa, qualquer barulho, qualquer coisinha, minha mente já saiu da meditação. Mas é um exercício diário. Não tem essa coisa assim, a pessoa vai ter que estar sempre, constantemente, tentando fazer essa meditação, né? Dia após dia, tá? Então, basicamente é isso. O que mais que eu posso falar aqui? Uma coisa que eu não falei e que é interessante é hiperidrose. Sabe hiperidrose? As pessoas que suam muito. Então, a pessoa que sua demais, ela tá com excesso de fogo. Eu já tive paciente que reclamava pra mim que não sua. A pessoa vai pra academia, pode fazer 1 hora de esteira, que não cai uma gota de suor. Então, essa pessoa também tá com uma deficiência do elemento fogo. Então, suar demais acaba sendo algo que não é normal, então é um excesso do elemento fogo, mas suar de menos também pode ser um excesso de elemento fogo. Então, as duas coisas acabam sendo, de certa forma, ruins, né? Prejudiciais, e aí precisam ser contornadas, precisam ser consideradas, tá? As pessoas do elemento fogo, elas são pessoas que gostam muito de interagir com outras pessoas, né? Então, elas são pessoas que têm muitos amigos, elas acabam tendo uma facilidade de comunicação bem grande, eles são bem-humorados, eles são muito divertidos. Então, por isso mesmo também, né, são espontâneos, são falantes, que mais? São bem amigáveis, são sonhadores. Então, tudo isso ajuda muito eles a terem muitos amigos. Então, tudo isso acaba sendo muito interessante. Isso é legal porque muitas e muitas vezes a gente acaba que conversando numa sessão, vamos supor que a gente está falando aqui com uma esteticista, por exemplo. A pessoa tá ali no dia a dia conversando com a cliente dela, ela vai começar a perceber quais são os elementos que estão em discordância ali, quais que não estão muito bons, não estão muito equilibrados. Então a pessoa
esteticista é meio terapeuta, né? A pessoa deita lá na maca e começa a contar um monte de história. Se ela for muito falante, já dá um sinal ali de que ela tem um elemento fogo mais exagerado. Se ela de repente é muito calada, aí ela já tá de repente com um outro elemento mais exacerbado. E dependendo do que ela fala, dependendo de como ela fala, dependendo de como é a feição dela, tudo isso acaba também mostrando muito pra gente como é a pessoa do elemento fogo ou de qualquer outro elemento, né? Então, quando a pessoa começa a trabalhar com a medicina chinesa, ela começa a enxergar medicina chinesa em tudo, né? Então a gente começa a ter essa mania de querer identificar os elementos em desequilíbrio de todo mundo. Isso é bom, né? Até porque a gente vai fazendo os testes, né? Aprendendo mais. E aí é legal também já pensar no que pode ser trabalhado, né? Então, a pessoa que tem um elemento fogo ali, como característica, como desequilíbrio, a gente vai trabalhar sempre, obviamente, o elemento fogo, propriamente dito, então, coração, o intestino delgado, de repente, a gente trabalha o triplo aquecedor, a circulação, sexo, né, o pericárdio, né, a gente pode trabalhar também o que está, de fato, sendo atingido ali. Então, é ansioso? Trabalha pontos de ansiedade. A pessoa, ela é muito agitada? Trabalha um pontinho ali de estresse. É engraçado que na medicina chinesa, a gente tem um ponto na orelha chamado Shenmen. Esse ponto é um ponto de equilíbrio energético. Eu coloco em todos os meus pacientes. E todos eles, quando estão nas primeiras sessões, todos reclamam que o ponto fica mais dolorido. Nossa, me mandam, eu sempre falo, né? A pessoa me manda, eu pergunto no dia seguinte, e aí, como você tá? Nossa, tem um ponto aqui que tá doendo demais. Então coloca o dedo em cima e me mostra qual é. É batata. Todo mundo reclama do bendito do Shenmen. O Shenmen é um ponto de equilíbrio energético. Então, todo mundo tá desequilibrado energeticamente. Não tem jeito, né? Então, todo mundo vai ser interessante falar sobre isso. Uma coisa que me perguntaram hoje, e eu fiquei de responder aqui na live também, é a diferença entre ansiedade e preocupação. Então, a diferença, gente, é a intensidade. Então, quem é preocupado, ele é preocupado, mas isso não chega a ser patológico, né? É uma preocupação, é um sentimento, é uma emoção. Agora, a pessoa, quando ela tem ansiedade mesmo, o ansiedade, ele já chega aí num nível muito mais profundo, ele é muito mais abrangente. Essa ansiedade, muitas vezes, ela nem tá tão relacionada a você, assim, e mesmo assim, ela te traz um monte de sentimentos. Então, ela pode te dar palpitação, pode te dar taquicardia, ela pode te dar um monte de coisa, um monte de sentimentos que não são legais, e isso pode até, inclusive, te levar a ter que tomar algum medicamento, né? Então, é super importante a gente ter em mente a necessidade de fazer essa diferenciação, de manter o equilíbrio energético, né? E aí a gente consegue sempre evitar problemas futuros, tá?